Neste exato momento, dentro do ambiente escuro e privado de oxigênio do seu cólon inferior, uma falha estrutural microscópica está ocorrendo. Estamos rastreando uma única molécula de lipopolissacarídeo. Este é um subproduto bacteriano altamente tóxico, fermentando ativamente a partir dos resíduos endurecidos e retidos que estão dentro do seu corpo. Como a sua barreira mucosa natural evaporou essa endotoxina, está contornando as junções de oclusão comprometidas do seu revestimento intestinal. Ela está perfurando ativamente a parede endotelial rachada, sangrando diretamente para a sua veia porta e entrando na sua circulação sistêmica. Você não consegue sentir, mas essa invasão vascular silenciosa está acontecendo a cada batimento cardíaco. Você foi condicionado a acreditar que resolver esse bloqueio requer força física. Você assume que induzir quimicamente espasmos musculares violentos com chá de sene ou empurrar com força contra a obstrução é a solução lógica. Este é um mal-entendido anatômico fatal. Forçar contrações mecânicas contra uma parede do cólon seca e inflamada não a limpa. Isso cria lacerações microscópicas. Literalmente rasga os frágeis capilares do seu tecido intestinal, bombeando ativamente toxinas bacterianas brutas diretamente para a sua corrente sanguínea. A evacuação biológica não é um processo de extrusão mecânica. É um mecanismo de lubrificação cinética passiva, governado por biofilmes mucosos. Hoje, estamos colocando o microbioma intestinal sob o microscópio. Examinaremos a estrutura molecular exata de 4 géis biológicos específicos. Estes são compostos de mucilagem natural altamente viscosos, capazes de preencher fisicamente as suas junções celulares rompidas. Eles encapsulam resíduos biológicos calcificados, neutralizando o seu atrito e fazendo-os deslizar para fora das suas vias internas, sem romper um único capilar. Começamos analisando o colapso estrutural das suas junções de oclusão e a subsequente oxidação vascular. A sua parede intestinal tem exatamente a espessura de uma célula. É uma única camada microscópica de células epiteliais, que se interpõe entre quilos de resíduos biológicos apodrecidos e em fermentação e a sua corrente sanguínea altamente sensível, sob condições fisiológicas normais. Essas células estão fisicamente unidas por junções de oclusão e revestidas por um gel biológico espesso e escorregadio, conhecido como mucina. Quando você ignora cronicamente o desejo biológico de evacuar, e quando a sua dieta diária carece dos compostos moleculares específicos necessários para sintetizar esse gel, as suas paredes intestinais secam completamente. A camada de mucina evaporou. O tecido interno exposto torna-se uma paisagem ressecada e pegajosa. Sem esse biofilme protetor, o atrito dos resíduos endurecidos raspa fisicamente contra as delicadas células epiteliais. As junções de oclusão se rompem sob o estresse mecânico constante. Esse dano tecidual localizado desencadeia uma resposta imunológica imediata, inundando a área circundante com macrófagos e iniciando uma cascata catastrófica de estresse oxidativo bem no nível vascular. Os vasos sanguíneos que cercam o seu cólon tornam-se agudamente inflamados, dilatados e altamente permeáveis. Este é o momento exato em que as endotoxinas vazam através da barreira. Quando você introduz laxantes químicos neste ambiente já devastado, você está essencialmente derramando ácido em uma queimadura de 3º grau. Esses estimulantes agressivos sequestram o seu sistema nervoso entérico. Eles forçam os músculos lisos do seu intestino a se contraírem violentamente sobre os resíduos endurecidos e pontiagudos. O atrito intenso arranca as células saudáveis, restantes diretamente da parede intestinal. Você pode conseguir uma evacuação temporária, mas o custo biológico é um trauma vascular severo e a erradicação completa da sua linha de defesa mucosa natural. Para reverter esse dano, você deve parar imediatamente de forçar o tecido e começar a relubrificar a via fisiológica. Isso nos leva ao primeiro mecanismo de reparo vascular. Estamos analisando o revestimento lipídico endotelial, utilizando água de linhaça dourada, embebida durante a noite, combinada com extrato de casca de olmo escorregadio. Não estamos falando de fibra alimentar no sentido tradicional volumoso e irritante. Estamos isolando a mucilagem solúvel.
Quando sementes inteiras de linhaça dourada são suspensas em água em temperatura ambiente por exatamente 8 a 12 horas, a sua casca externa passa por um profundo processo de hidratação química. Elas liberam uma matriz densa e altamente viscosa de lignanas e polissacarídeos complexos. Quando você consome esse gel biológico puro, ele não empurra simplesmente a matéria sólida através do seu trato digestivo. Ele atua como uma argamassa biológica inteligente e autonivelante, à medida que viaja para baixo através do cólon. Essa mucilagem espessa reveste fisicamente as microfissuras em carne viva e sangrando ao longo da sua parede intestinal. Ela cria uma barreira protetora artificial imediata, cortando instantaneamente a via, que permite que endotoxinas prejudiciais vazem para o seu soro sanguíneo. A integridade estrutural da parede do seu cólon é temporária, mas efetivamente reforçada por este gel botânico. Simultaneamente à introdução do extrato de casca de Homo escorregadio, inicia um protocolo de neutralização química altamente direcionado. O Homo escorregadio contém compostos antioxidantes específicos que caçam e neutralizam ativamente os radicais livres que estão atualmente oxidando as suas membranas lipídicas celulares. Ele interrompe a ferrugem celular em nível microscópico. Devido à sua viscosidade excepcionalmente alta, esses dois géis biológicos possuem uma dinâmica de fluidos única. Eles se infiltram passivamente nas fendas microscópicas da matéria fecal calcificada, grudada teimosamente nas paredes do seu cólon. Eles penetram na massa endurecida, hidratando-a de dentro para fora, enquanto lubrificam simultaneamente o ponto de contato microscópico exato entre os resíduos apodrecidos e a sua parede vascular. Eles desprendem o bloqueio passivamente. Há absolutamente zero espasmos musculares violentos. Não há sinais de socorro enviados do sistema nervoso entérico para o seu cérebro. Há apenas movimento cinético puro e sem atrito impulsionado inteiramente pelo peso molecular da própria mucilagem. O lixo tóxico simplesmente desliza para fora, deixando os frágeis capilares por baixo completamente intactos, protegidos e iniciando ativamente o processo de cicatrização. Agora mudamos o nosso foco microscópico para a terceira e indiscutivelmente mais potente intervenção biológica. Estamos analisando a bomba osmótica pressurizada, criada pela combinação precisa de uma matriz de polissacarídeos, de semente de chia e água mineral com magnésio iônico. Quando você submerge exatamente uma colher de sopa de sementes de chia inteiras em 300 ml de água mineral rica em magnésio, uma intensa reação bioquímica começa. Em minutos, as sementes absorvem o líquido circundante, expandindo-se até 12 vezes o seu volume biológico original. Essa expansão não é meramente retenção de água. As sementes estão estrudando rapidamente uma rede densa e complexa de polissacarídeos. Sob um microscópio, essa estrutura de gel recém-formada é virtualmente indistinguível da arquitetura molecular da própria camada de mucina, esgotada do seu cólon. Você está efetivamente preparando um substituto sintético, porém inteiramente biológico, para o biofilme protetor que o seu trato intestinal perdeu. Mas o gel de chia por si só é apenas metade da equação. O catalisador fisiológico é o magnésio iônico dissolvido na água mineral. O seu cólon é altamente sensível a gradientes osmóticos. Quando essa solução concentrada de magnésio entra no lúmen digestivo, ela altera a pressão osmótica contra a parede intestinal. Os íons de magnésio puxam ativamente as moléculas de água diretamente da sua circulação sistêmica circundante, especificamente através dos canais de aquaporina dos seus enterócitos, e para dentro do cólon. Isso cria um efeito de osmose reversa localizada. Este não é um fluxo violento. É um protocolo de hidratação fisiológica calculada. A água que entra amolece agressivamente a matéria fecal impactada e calcificada, enquanto a matriz de polissacarídeos de chia encapsula simultaneamente toda a massa. Como o magnésio está extraindo fluidos organicamente, ele evita as perigosas quedas localizadas na pressão arterial vascular, frequentemente associadas a laxantes químicos. Ele reidrata os resíduos sem desidratar o sistema circulatório circundante. Os dados clínicos sobre este mecanismo específico são absolutos.
Ao manter essa pressão osmótica precisa e lubrificar continuamente o lúmen interno, você extingue rapidamente a inflamação celular localizada. O atrito implacável que estava constantemente desencadeando o seu sistema imunológico é subitamente neutralizado. Medições clínicas demonstram um declínio acentuado e rápido nos níveis de proteína C reativa no soro sanguíneo, após apenas alguns ciclos dessa evacuação biológica. O incêndio biológico que queima dentro do seu intestino é sistematicamente abafado sob um cobertor espesso e hidratante de mucilagem e íons de magnésio. A barreira mucosa se estabiliza e a violenta resposta imunológica que estava exaurindo silenciosamente o seu corpo simplesmente se desliga. Passando para o quarto mecanismo biológico, devemos examinar as propriedades específicas de isolamento tóxico da água de quiabo em bebida a frio. Estamos olhando diretamente para a mucilagem secretada pelas vagens da planta do quiabo. Este gel em particular é quimicamente distinto da linhaça ou da chia. A mucilagem do quiabo contém uma densidade fenomenalmente alta de flavonoides antioxidantes específicos fortemente ligados dentro da sua estrutura viscosa. Quando você consome esse líquido viscoso, ele opera como um sofisticado sistema de contenção biológica. Dentro do seu intestino inferior, você tem colônias de bactérias anaeróbicas se alimentando ativamente dos resíduos estagnados, produzindo subprodutos de fermentação altamente tóxicos. Essas toxinas específicas estão constantemente tentando penetrar na frágil camada microvascular do seu revestimento intestinal. A mucilagem do quiabo se desdobra como um envoltório invisível e de alta resistência. A sua viscosidade dinâmica permite que ela cerque e isole fisicamente essas colônias bacterianas em putrefação. Ela cria uma barreira química impenetrável entre a matéria orgânica apodrecida e as suas células epiteliais vulneráveis. Os flavonoides incorporados no gel começam imediatamente a neutralizar a explosão oxidativa gerada pelas bactérias presas. O atrito dos resíduos contra a parede intestinal inflamada é completamente erradicado. A massa biológica agora está suspensa em um fluido espesso e protetor, forçando-a a se mover passivamente ao longo do trato, guiada inteiramente pelo ritmo peristáltico fisiológico e natural do seu corpo. Você não está mais forçando a saída dos resíduos. Você está permitindo que eles deslizem suavemente através de um canal perfeitamente lubrificado e protegido. Além disso, esse mecanismo de isolamento específico reverte uma crise metabólica oculta. Quando o seu cólon está cronicamente impactado, a inflamação localizada constante e o vazamento contínuo de endotoxinas para a sua corrente sanguínea desencadeiam um estado de resistência à insulina, localizada em nível celular. As suas células tornam-se surdas à insulina, interrompendo completamente o metabolismo celular localizado e a produção de energia. Ao implantar a mucilagem do quiabo para isolar as toxinas bacterianas e separar fisicamente os resíduos apodrecidos da parede intestinal, você corta instantaneamente o gatilho inflamatório. A resistência à insulina localizada começa a se reverter. O metabolismo celular dentro da parede intestinal se normaliza, permitindo que o tecido finalmente inicie o exigente trabalho metabólico de reparar as junções de oclusão rompidas. Para compreender totalmente a gravidade desta intervenção, devemos mapear a linha do tempo cronológica exata do reparo vascular que ocorre assim que você inicia este protocolo de lubrificação biológica. Na hora zero, no momento em que a matriz de chia e magnésio, ou a mucilagem de quiabo, entra no seu duodeno, começa a supressão ativa da cascata inflamatória local. A mucilagem reveste fisicamente as terminações nervosas expostas embutidas na parede intestinal, cortando instantaneamente os sinais de socorro transmitidos através do nervo vago. Na hora 24, a pressão osmótica gerada pelos íons de magnésio atraiu com sucesso fluido intersticial suficiente para o cólon para hidratar totalmente a massa calcificada. Os resíduos endurecidos absorvem o fluido, expandindo-se e amolecendo, perdendo as suas bordas irregulares e abrasivas. Esta é a janela crítica, onde o rasgo mecânico das células epiteliais cessa fundamentalmente. No terceiro dia de aplicação consistente de mucilagem, a fase inicial de regeneração celular começa. Com o atrito tóxico removido, os enterócitos começam a se dividir rapidamente, substituindo as células mortas e moribundas que foram raspadas anteriormente.
As junções de oclusão anteriormente escancaradas pelo estresse oxidativo começam a sintetizar fisicamente novas proteínas de adesão. No 7º dia, o gel biológico artificial que você tem consumido está sendo lentamente substituído pela mucina, sintetizada pelo seu próprio corpo. A resistência à insulina, localizada dentro da parede intestinal, se normalizou, fornecendo a energia celular necessária para a produção sustentada de muco. No 14º dia, o vazamento sistêmico de lipopolissacarídeos para a veia porta cai por uma margem estatisticamente significativa. A inflamação crônica de baixo grau no seu soro sanguíneo se dissipa. O seu fígado, não mais sobrecarregado com a filtragem de toxinas fecais brutas, redireciona o seu poder enzimático para a otimização metabólica. No 30º dia, a integridade estrutural do lúmen intestinal está completamente reconstruída. A rede microvascular ao redor do cólon não está mais inflamada ou dilatada. É um mecanismo de absorção selado e altamente eficiente. No entanto, toda essa linha do tempo regenerativa é inteiramente dependente da adesão estrita e ininterrupta ao protocolo. Um único dia de omissão da dose de mucilagem reinstaura o atrito seco e força o relógio biológico de volta à hora zero. Portanto, a precisão é inegociável. Se você escolher a matriz de linhaça e olmo escorregadio, a água deve estar em temperatura ambiente para evitar a desnaturação das lignanas ativas. Se você utilizar o método de isolamento do quiabo, as vagens devem ser cortadas longitudinalmente para maximizar a área de superfície exposta à água, garantindo a extração máxima do gel rico em flavonoides. Se você implementar o protocolo primário de chia e magnésio, a janela de jejum de exatamente 20 minutos após o consumo deve ser estritamente observada. A introdução prematura de alimentos sólidos interromperá o gradiente osmótico, neutralizando a capacidade do magnésio de atrair água para o cólon. Você está executando uma operação bioquímica precisa. Trate-a com a exatidão cirúrgica que ela exige. Chegamos à conclusão fisiológica definitiva. A lei biológica da eliminação é impiedosa. O seu corpo possui um limite finito para a absorção de endotoxinas antes que a falha sistêmica se inicie. Você não precisa orquestrar uma revisão massiva e complexa de toda a sua existência metabólica. A intervenção necessária é microscópica em escala, mas sistêmica em seu impacto. Estamos prescrevendo uma intervenção física singular e altamente específica. Exatamente uma colher de sopa de sementes de chia inteiras suspensas em precisamente 300 ml de água mineral, com magnésio consumida imediatamente ao acordar. Isso não é uma sugestão. É um requisito biológico para deter a degradação vascular. Este volume microscópico de gel biológico representa a fronteira absoluta entre dois resultados fisiológicos. De um lado dessa fronteira, a sua veia porta continua a operar como um vácuo tóxico, sugando o lodo bacteriano apodrecido e fermentado diretamente do seu cólon impactado e bombeando-o com força para o seu fígado, o seu coração e as suas vias neurológicas. Do outro lado dessa fronteira, essa mesma veia porta retoma a sua função evolutiva primária, de absorver nutrientes puros e não contaminados de um lúmen intestinal limpo, fortemente lubrificado e estruturalmente fortificado. A erradicação total da sua inflamação vascular, localizada, não requer estimulantes químicos. Requer lubrificação física e pressão osmótica. A vida ou a morte dos seus capilares intestinais e, por extensão direta, a saúde sistêmica de toda a sua rede cardiovascular é ditada inteiramente pela viscosidade dos fluidos que você introduz no seu trato gastrointestinal amanhã de manhã. Você detém a autoridade fisiológica final sobre este ambiente interno. A decisão de continuar lacerando o seu tecido interno com resíduos secos e calcificados, ou de revesti-lo com uma camada protetora e curativa de mucilagem, repousa inteiramente dentro do copo que você escolhe beber. Não force o seu sistema cardiovascular a atuar como uma unidade de filtragem secundária para o lixo apodrecido de ontem. Pare o sangramento interno. Sele as junções de oclusão. Hidrate a massa biológica. Se você estiver experimentando os sintomas sistêmicos de vazamento de endotoxina,
Você deve implementar este protocolo imediatamente. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário clínico preciso abaixo sobre as suas métricas de excreção específicas e tempos de trânsito intestinal após implementar um desses 4 géis biológicos no seu protocolo diário.